Olá, 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 você que me escuta aí do outro lado. Coloque sua máscara e venha comigo pro Longe de Mim Criticar, o seu podcast semanal sobre séries, filmes, músicas, livros e entretenimento em geral. O episódio dessa semana é especial por dois motivos. Primeiro, porque eu vou falar sobre um filme slasher, que é um dos meus subgêneros preferidos do terror. E segundo, porque a gente tem um convidado dessa vez. O segundo convidado do podcast, que é o Sávio. Sávio, se apresente pra galera, por favor. E aí, galera, do Longe de Mim Criticar, meu nome é Sávio e eu tenho um podcast de terror, então pra mim foi muito legal esse convite pra participar desse episódio, pra falar sobre esse filme, que é um filme de terror muito bom, do meu subgênero favorito do terror, então tô muito ansioso pra enaltecer Kevin Williamson aqui nesse episódio. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que eu estou gripado, tô um pouco fanho, mas isso não vai prejudicar em nada, tenho quase certeza. Então, vem com a gente, porque Longe de Mim Criticar. Mas bora falar de Sick? Where's your mask? This isn't a vacation, it's a quarantine. A quarantine in style. I thought you were spending quarantine alone. What are you doing here? I wanted to see you. Sick é um filme lançado em 2023 que passou por alguns festivais ano passado, mas é basicamente um filme de terror que aborda a pandemia. O filme fala sobre duas amigas que, em abril de 2020, no início da pandemia de Covid-19, se isolam em uma casa do lago da família de uma delas e tudo parecia muito tranquilo, até que coisas estranhas começam a acontecer. Como o Sávio já falou anteriormente, o filme é escrito por Kevin Williamson, que é um nome recorrente no terror, e é uma das pessoas que ajudaram a moldar o terror adolescente como a gente conhece. Então, Sávio, quais são as suas observações gerais sobre Sick? Eu adorei o filme, é o tipo de slasher que eu tava esperando há muito tempo, acho que, sei lá, desde os anos 90. Eu não sou tão velho assim, mas eu já assistia slasher há muito tempo, e eu gosto dos slashers tanto oitentistas quanto os noventistas, e tem alguns lançamentos mais recentes, nos anos 2000 e 2010, que também são muito bons, mas estava ficando cada vez mais raro, e Sick chegou aí pra dar um up nesse subgênero, que até então estava meio ou adormecido, ou então se respaldando apenas nessas sátiras e paródias, tá ligado? E eu tava meio já abusado desse tipo de filme, desse tipo de slasher. E aí eu posso citar alguns exemplos depois, mas eu acho que a galera meio que vai entender o que eu tô querendo falar. São esses slashers que, ao invés de se levarem a sério, como esses slashers mais antigos, eles meio que se disfarçam de homenagem pra serem paródias ou sátiras e trazer mais comicidade pro filme do que propriamente o terror. Dando um exemplo mais recente, teve o Boris, 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 que Sim. é um filme muito legal, eu gostei bastante, só que ele vem de uma coisa que ele não faz, que é justamente ser esse slasher que homenageia ou que revive essa estética e essa ambientação dos anos 2000, do início dos anos 2000, final dos anos 90. Isso, Assim, o Boris, Boris, Boris é um filme que eu gostei bastante. Eu iria citar também ele como esse exemplo, mas eu gostei bastante como um filme de terror. Como um slasher, eu achei uma merda, até porque ele praticamente nem é um slasher, né? Mas como um filme de terror, ele é muito bom, e eu achei que ele se vender como um slasher foi necessário para o plot final, que eu não vou falar o que é, mas foi necessário ele se vender como um slasher para que o filme tivesse esse sucesso. E voltando sobre Sick, tem esse clima realmente de... Eu acho que é impossível não ligar com Pânico, já que o Kevin Williamson é um dos roteiristas de Pânico de quase toda a saga. E é um clima que remete muito. Eu comecei a assistir, inclusive, aquele primeiro bloco, aquela introduçãozinha antes da abertura, antes tecnicamente do início do filme. É uma vibe muito Pânico. Total, e eu acho que foi meio que proposital isso que Kevin Williamson fez, falando mais uma vez dele. Eu acho que ele fez propositadamente porque ele sabe o público dele, ele sabia que isso estava em falta, esse tipo de coisa. Então, ele fez essa abertura porque a maioria desses slashers que fizeram mais sucesso tem uma ceninha de abertura com uma morte, ou uma possível morte, uma perseguição, etc. E depois começa o desenrolar do filme com os verdadeiros protagonistas. E ele pegou esse molde antigo entre aspas, né, dos slashers, e trouxe pra agora, porque ele sabia que era isso que os fãs estavam precisando. Porque esses slashers atuais estavam inovando demais e saindo do objetivo principal. Pra mim, pelo menos, eu já tava meio que abusado desse tipo de filme. E Kevin voltou aí com tudo, com esse slasher mais tradicional,
só que ele encontrou uma forma no roteiro, né, de aproveitar a pandemia. E eu achei isso muito massa, foi muito criativo. Por isso que eu falo assim, Sick, ele meio que não inova, ele traz os clichês antigos dos slashers, mas para inovar ele usa algo recente, que é a pandemia. Então ele inova, mas não inova. Ele não inova nas características desse subgênero, mas ele inova num acontecimento que não necessariamente tem tanta importância na narrativa, mas que no caso de Sick teve, né? Como a gente vai ver no desenrolar do filme. É porque tudo gira em torno disso, né? Então eu acho que esse que é o diferencial do filme. Porque convenhamos, falando como um slasher, ele tem tudo que os outros slashers já tiveram, né? Não há inovação nesse sentido. E eu não acho isso ruim, né? Só pra deixar claro. O filme, ele reutiliza elementos que já foram vistos em outros filmes, mas que estavam em falta, né? É isso que você... É tipo você saber utilizar os clichês, que eu acho isso importante. Os clichês, eles não são ruins no filme, se eles forem bem utilizados. Então, Kevin Williamson, nesse filme, ele mostrou definitivamente que conhece seu público, ele sabe o que a galera quer ver no slasher, ele sabe o que estava faltando nos outros filmes mais recentes, como a nova trilogia de Halloween, Pânico 5, e ele juntou tudo isso que faltava e botou nesse filme. Por isso que é tão bom, por isso que eu gostei tanto. Tipo aquele meme de Aline Moraes falando, acho que a esquerda vai gostar, sabe? Eu tenho certeza que Kevin escreveu o roteiro falando assim, acho que os fãs de terror vão gostar. E o cara, ele sabe o que faz mesmo. E falando sobre esses filmes da pandemia, né? Porque eu escrevo, inclusive, críticas para o República do Medo, que é um site, tem um podcast. Sim. E nessa crítica eu também citei como existiram vários filmes que usaram a pandemia como host, que talvez seja o mais famoso, assim, dessa época, que foi gravado pelo desktop e que estourou logo no comecinho. E teve algumas outras coisas, como Safer at Home, que é bem ruim, mas eu acho que Sick conseguiu abordar a pandemia de uma forma muito mais verídica, sem ser tão apelativa, e que realmente, se não fosse por isso, não existiria o filme. Eu acho que ele conseguiu abordar a questão do que a gente passou, a ansiedade do que a gente passou, e ainda passa, na verdade, mas ele fez isso como poucos desses filmes, dessa leva de filmes pandêmicos, conseguiram abordar. E é um filme de terror, que as pessoas têm preconceito, né? Tipo, como se o roteiro de filme de terror não pudesse fazer esse tipo de coisa. Mexer com o atual, mexer com o recente, mexer com a sociedade, mexer com um fato tão importante que foi a pandemia que a gente passou. E sim, que apesar da pandemia não ser o fator central, como você citou, ele ainda conseguiu trazer isso de uma forma muito real. A forma como os personagens tratavam o assunto no filme e a própria história, de forma geral, sem querer contar spoiler, é muito importante, né? Então, tipo, um exemplo bem besta, mas que eu gostei bastante, aquela cena que uma senhora dá uma tossida, tosse na fila do supermercado, na fila da conveniência, logo na abertura, tipo, e todo mundo olha pra ela, sabe? É uma coisa que a gente passou muito e a gente meio que se identifica nessas pequenas cenas e, tipo, a amiga forçando a outra a usar máscara, ela que meio que não tá nem aí, as festas clandestinas, essas coisas que acontecem mais com a vida do jovem na pandemia, mas que é bem real e que o filme trouxe isso muito bem. Inclusive essa cena do supermercado que a menina tosse e todo mundo olha, eu me senti muito representado, porque eu era assim, eu julgava muito qualquer pessoa que estivesse tossindo ao meu redor. Meu Deus do céu. Até hoje, eu digo que até hoje ainda faço isso. Se alguém espirra perto de mim, eu olho desconfiado. Eu também fazia muito isso. Julgando silenciosamente. Às vezes nem tão silenciosamente assim, mas tudo bem. E eu acho que isso que tu falou de o pessoal achar que filme de terror não... Sendo que, assim, quem é fã do gênero sabe que filme de terror surgiu pra isso. Surgiu pra criticar a sociedade de forma geral. Isso desde os primeiros filmes. Mas eu acho que o fato que tu falou que os filmes vêm ficando cada vez mais cínicos e menos espetaculosos mesmo, nessa questão de morte e sangue, isso se deve muito a 24, talvez, com essa ideia de terror superior, que precisa ser completamente alegórico, e que não pode ser tão explícito, e que tem que ser soturno e sombrio. Essa história de que terror tem que ser superior para ser terror bom. E a gente precisa um pouco de farofa também, pô, porque já dizia o sábio, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não precisa ver filme só pra pensar. Às vezes a gente só quer uma bagaceira mesmo, um slasher gostoso, ver gente se lascando e alegoria pênis, porque todo slasher tem isso. Pois é, velho. E tem muita farofa por aí também que subverte, que revoluciona e que faz esse tipo de coisa. Não precisa ser necessariamente um terror psicológico, por exemplo. Exato. Mas assim, falando ainda sobre essa sequência inicial do filme, desse bloco inicial, eu acho muito legal. Eu senti uma satisfação dupla, porque
É uma cena, entre aspas, de perseguição. É uma cena curta, mas é uma cena de perseguição que a gente sente falta Sim. nesses filmes modernos. E o segundo ponto é porque o ator que faz o Tyler dele naquela cena é o Joe Courtney, que ele fez O Melhor Amigo Insuportável, da grande trilogia da Netflix, A Barraca do Beijo. Então foi uma satisfação ver ele morrendo, porque ele é insuportável naquele filme. Então eu me senti vingado. Eu me senti muito vingado. Eu nunca assisti esse filme, então eu não posso opinar. Pra mim ele foi um qualquer personagem ali. Eu não consegui me importar por ele ainda naquela cena, são só 10 minutos de cena, mas foda-se, eu queria que ele morresse mesmo, eu queria que fosse uma cena foda de morte, e foi. Eu gostei demais da forma como ele revidou, eu gostei dos clichês na cena, tipo a porta aberta, a luz piscando, a televisão ligando sozinha, sabe? Sim. É um tipo de clichê que é muito bom, que se você souber fazer, ele cai bem no filme. Essa parte da televisão ligando, acho que tem em todos os filmes de terror, e mesmo assim, em si, que eu achei uma cena massa, tipo, é tenso, você fica tenso. O cara tá sozinho, aparentemente sozinho no apartamento, do nada a televisão liga. Então eu achei muito massa esses clichês usados já na abertura, né? Já na abertura a gente pega 3 clichês assim do nada, e que foram bem colocados por Kevin Williamson e muito bem dirigidos também pelo diretor. Então já gostei de cara já do filme na abertura. E o diretor, inclusive, o John Hames, eu fui olhar no IMDb e ele costuma dirigir mais episódios de série de TV. Ele dirigiu alguns episódios de Chicago PD, que é policial e tal. Mas ele tem outro crédito de direção de longa-metragem, que é um filme que eu acho muito, muito bom também, que chama Alone. Na tradução ficou Sozinha, ele é de 2020, e é um filme que tem uma vibe muito similar, é uma vibe de Stalker, uma mulher sozinha na estrada tentando se livrar de alguém que tá seguindo ela. É uma escalada de terror, de suspense, de tensão, que eu achei muito similar com o que aconteceu em Sick. Só que ainda é mais intimista, entre aspas, porque são só 2 personagens o filme praticamente inteiro. É um filme que eu deixo aqui a recomendação também. E outra coisa que ele dirigiu esse ano foi o penúltimo episódio da 2ª temporada de Chuck. O episódio que, um pouco de spoiler aqui, mas que alguém explode de um bonecão em efeito prático maravilhoso. E foi ele que dirigiu também. I am risen! And it didn't even take me 3 days. Muito bom. Eu não conhecia esse diretor, mas vou ficar de olho nele a partir de agora, porque eu gostei muito de Sick, e eu também sabia que ele tinha dirigido o episódio de Chuck. E sobre esse filme que tu falou, Alone, ele tá na minha lista de filmes pra ver, mas eu não vi ainda. E agora, depois que tu falou um pouco dele aí, eu já fiquei mais na vontade e vou ver se eu subo ele. Vou ver se eu assisto ainda esses dias. Nossa, eu recomendo demais. Inclusive, eu também escrevi uma crítica dele no República do Medo, vou deixar na descrição aqui embaixo. E uma coisa que, assim como em Alone tem aqui, são protagonistas femininas muito boas. Uma das coisas que a gente consegue aproveitar, pelo menos, dos terrores atuais, o fato de que a personagem feminina, a protagonista, ela não é mais aquela personagem passiva. Ela não é mais aquela que só espera ser salva. Ela parte mesmo pra cima, ela briga, ela luta, ela chuta, se precisar ela mata. E as personagens desse filme, apesar de, no início, eu não simpatizar tanto com elas se mostram Final Girls muito boas. Sim, sim. Foi uma grata surpresa, principalmente a Parker, a personagem da Parker. Eu não imaginava que ela fosse capaz de correr tanto. Gostei muito dela também, dessa personagem. Eu acho que acabei gostando mais dela do que da outra, da Miri. E é engraçado porque a Miri, no começo, ela tem essa estética mais de Final Girl, né? Sim. Ela tem esse negócio de ser boa menina, ela se preocupa com a máscara, enquanto a Parker, ela já é meio que o oposto. Ela não usa máscara, ela vai pra festa, ela beija muita gente, e tipo, ela tem uma personalidade que, de princípio, você acha que ela vai ser a primeira a morrer. E ela subverte muito isso com a força dela mesmo, né? Sim, eu acho até que é uma inovação também, mas não só desse slasher, né? Acho que esses slashers mais recentes, eles já estão nessa pegada de não ter propriamente a Final Girl, mas de que a amiga loira burra, digamos assim, ela pode também sobreviver, ela pode ser capaz de ser uma Final Girl. Eu acho que Kevin Williamson também quis colocar isso. Achei muito interessante, porque é uma surpresa boa. Exato. Além delas duas, a gente tem outro personagem, que é o DJ, que tem uma cena de suspense muito fuleira com ele. Nossa, eu achei... A cena que ele aparece no filme é um suspense muito besta aí que, realisticamente falando, isso seria impossível, mas tudo bem. Sim.
Eu só queria deixar a observação que o ator que interpreta o DJ é o Dylan Sprayberry, que eu conheci em Teen Wolf, e amanhã, a gente tá gravando isso dia 25, amanhã, dia 26, vai lançar o filme de Teen Wolf. Sim, eu tenho 26 anos na cara e estou muito ansioso por um filme de Teen Wolf, mas é isso que acontece comigo. Eu nunca vi Teen Wolf também. Você tá acabando com a minha estética de falar de séries infantis juvenis aqui, cara. Eu nunca vi Teen Wolf, nunca. Apesar de eu ser muito fã da temática do lobisomem, mas eu acho que é uma temática muito pouco aproveitada, tanto no cinema quanto nas séries de TV. Mas aí tá vindo aí o Wolfpack, né? Com a Paramount Plus, com Rodrigo Santoro e Sarah Michelle Gellar. Tomara que dessa vez dê certo, né? Não sei, não garanto que eu vá assistir, eu acho que eu vou esperar as cobaias assistirem antes de mim, ver a opinião do público e da crítica e etc. Mas eu gostei do trailer, dei uma olhadinha no trailer, achei massa. São dois atores que eu gosto, o Rodrigo e Sarah, então, quem sabe, né? Tomara que seja bom, porque eu quero muito, eu sou muito ansioso para ter algo legal de lobisomem atualmente, né? Porque eu acho que o último filme de lobisomem massa que eu assisti foi Possuída, que é aquele lá antigão com Catherine Isabel, que Sim. é muito foda, inclusive. Então, desde esse filme, eu não vi nada assim de lobisomem, pelo menos recente, que tenha chamado minha atenção. Uma curiosidade é que tanto Teen Wolf quanto o Wolfpack foram criadas pelo Jeff Davis, que é o mesmo criador de Criminal Minds. Ou seja, ele criou uma das maiores e mais incríveis séries da televisão, mesmo já tendo criado Criminal Minds. Então só queria deixar essa observação aqui. Mentira, zoeira. Criminal Minds obviamente é melhor que Teen Wolf, mas eu adoro os dois. Ainda bem que o Wolfpack vai ser da Paramount Plus e não da MTV, né? Pois é, a gente já pode esperar que seja pelo menos uns efeitos melhores, talvez, e escalação de elenco que não seja só pela beleza. Exato. Voltando pra Sick. O filme é bem curtinho, ele tem 1h20, mais ou menos. E é engraçado porque ele começa a ação de fato na metade do filme. Tem esse bloco inicial, depois a gente passa pra introdução dos personagens e a preparação até o que vai acontecer. E quando a coisa realmente começa, ela não para mais. E o filme fica meio frenético. Tá sempre acontecendo alguma coisa, tem sempre alguém correndo. E é engraçado, porque são pouquíssimos personagens em uma casa isolada, no meio do nada, onde elas têm basicamente somente a casa e o campo pra correr. Isso, acho que o Kevin olhou assim, vocês queriam perseguição? Então tome perseguição, porque desde o primeiro ataque do assassino, não para mais, é só perseguição o filme inteiro, embora a personagem da Miri, ela tenha passado metade do filme criando um torniquete, mas beleza. Sim. Enquanto a amiga dela tava lá correndo, feito doida, mas não vou aprofundar agora essa cena porque seria spoiler. Então, já que a gente já explanou um pouco do filme por cima, a gente vai precisar falar de spoilers, então, se você ainda não assistiu o filme e não gosta de spoilers, pare aqui e volte depois. Se você já viu, ou se você não liga, vem com a gente pra falar sobre detalhes da trama e sobre a resolução. E a primeira reviravolta que a gente tem no filme é que existe mais de um assassino perseguindo as meninas. Isso porque, como a gente já tinha falado antes, uma das personagens, que é a Parker, ela é muito... Ela realmente me conquistou no fato de ela simplesmente descer a porrada assim que ela tem a chance no cara que tá perseguindo elas. E a gente acha que ele tá morto e de repente surge mais uma pessoa na sala atrás delas. Eu gosto muito dessa personagem porque ela revida, ela não quer morrer, ela quer lutar pela vida dela, e isso é muito, muito importante pro espectador, ele se identificar com aquele personagem. Então a forma como ela corre, ela grita, ela luta, apesar de que o próprio Tyler na cena de abertura já faz isso. Então você já entende o que você vai ver no futuro do filme. Se na abertura tá sendo assim, então no restante vai ser melhor ainda. E essa personagem Parker, ela surpreende muito, porque, como tu falou antes, ela é meio que a amiga que não liga pra pandemia, que é mais, sei lá, mais riquinha, né? Tem a casa dos pais dela, a casona lá, a mansão no lago.
E você não imagina que ela vai lhe surpreender dessa forma e virar quase que a verdadeira Final Girl, porque a Miri, né, ela é a personagem que tem todas as características da Final Girl, mas a Parker, ela acaba sendo a verdadeira Final Girl, porque ela é a que corre do assassino, ela é a que mata o assassino, ela é a que grita, que sobe escada, desce escada. E a Miri, ela meio que ela tava indo bem, mas depois da queda dela, que ela quebrou a perna, aí ela passou metade do filme descansando. Inclusive, algumas observações que eu achei muito, sei lá, engraçadas. A personagem da Miri, ela faz tudo deitada, assim, Sim. ela mata o assassino, que a gente achava que tava morto, na verdade, mas não tava, ataca ela e tal. Ela mata ele deitada, né, dá uma facada no pescoço dele deitada. Ela corta aquele nervo do pé do segundo assassino deitada, e ela toca fogo na outra assassina deitada. Real. Ela ganhou dinheiro aí pra ficar deitada. Exatamente, ela fez o que a Poca tentou fazer no Big Brother sem sucesso. Exatamente. E a grande surpresa foi a Parker. A Parker, ela correu lá feito doida, ela subiu em cais que virou barco, que eu não entendi o que é aquilo. É muito coisa de gente rica, né, aquilo. Inclusive, adorei a referência à Sexta-feira 13. Esse filme é cheio de referências, né? Posso falar das referências? Nossa, esse filme tem muita referência massa. Essa é uma delas, né, que eu já ia citar, que é quando ela tá naquele barco lá, que parece uma jangada, sei lá, e o assassino pula, né, na jangada, assim, ninguém sabe que ele tá na água ainda, ele vai e pula em cima da jangada. É uma referência clara à Sexta-feira 13, quando o Jason pula no barco, em mais de um filme de Sexta-feira 13, pra pegar a mocinha. E também tem a própria perseguição da Parker na floresta, é uma referência ao Massacre da Serra Elétrica, que é a perseguição da Sally, que é enorme também, é muito parecida. Tipo, a Sally, ela tá na casa principal do filme, e falando do massacre, é claro, ela tá na casa principal do filme, e aí ela corre até a casa do vizinho, e aí não dá certo, ela volta de novo. Tem essa perseguição frenética de ida e volta, e a mesma coisa que acontece com a Parker, que inclusive a gente já sabia desde o início do filme que ela ia parar na casa daquele vizinho, assim que ela fala pra amiga dela que tinha um vizinho. Você já imaginava que isso ia acontecer, enfim, coisas de slasher. Outra referência que eu gostei bastante foi a cena que a Miri cai do telhado, que é uma referência clara também a Pânico 1, na cena que Sidney cai também do telhado. É igual, o assassino segura o braço dela, ela tá na janela, ela cai pra trás, se joga, né, e Sidney cai em cima de um caminhão acolchoado. Já a Miri não teve tanta sorte, caiu no chão mesmo, quebrou a perna. Infelizmente ela não teve essa sorte. Se fudeu. Outra referência o nome da mãe do assassino, que é Pamela, né, que a mãe de Jason é Pamela Voorhees, então foi outra referência clara, gostei bastante. Enfim, Kevin Williamson fazendo o que a gente gosta, né, trazendo essas referências legais de filmes de terror. Mais uma vez, ele sabe o que a esquerda vai gostar. Exato. Outra coisa que eu achei muito massa nesse filme também foi que a máscara contra a Covid é a máscara do assassino. Exato. Então já teve essa utilidade aí, achei muito legal. Porque sempre eles procuram diferenciar na vestimenta e na máscara do assassino, porque senão vai ficar aquela coisa, tipo, sempre vai usar uma máscara, vai usar um gorro, vai usar alguma coisa, não sei. Aí, dessa vez, ele colocou a máscara da pandemia, que não tinha pra onde correr, né? Não tinha desculpinha, ele tinha que usar aquela máscara. Até porque no final a gente vai saber que eles são meio doidos, não doidos, né? São corretos, mas ao extremo, exagerados, e por isso eles têm que usar a máscara direto. Inclusive no pôster do filme, justamente, tem um foco bem grande pra máscara que o assassino usa, que é uma máscara, uma PFF2, eu acho. Isso aí eu não notei não, é? Sim, é tipo, Que o pôster é vermelho e preto, e as únicas coisas com destaque branco é a faca e a máscara dele. Ah, massa, velho. Não tinha reparado desse tipo de coisa. E eu acho que as coisas que mais me desagradam no filme são justamente as coisas que eu gosto, que é, por exemplo, eu gosto muito dos assassinos, eles são bem implacáveis e tal, mas eles têm aqueles mesmos clichês de todos os filmes slashers. Eles se teletransportam, eles em alguns momentos têm uma super força muito grande, por exemplo, quando eles matam eu acho que é o filho, na verdade, que mata o DJ, que ele simplesmente levanta o menino tranquilaço lá, numa barra de ferro, uma lança lá, e sai arrastando ele como se não estivesse fazendo nada. Aí, tipo, o pai, ele vai atrás da Parker na jangada barra pier lá, e ele simplesmente nada daquela distância toda, sem respirar, sem nada, porque não dá pra nem notar que ele tá embaixo d'água. Então, assim,
completamente Sim. aleatório, é só pela referência mesmo, eu acho. Mas tem esses clichêzinhos, assim, que não chegam a incomodar, porque a gente tá esperando isso, né? Mas eu acho que o filme vinha com uma coisa tão realista até então, que quando eles começam com essas coisas mais de superabilidade, dá uma quebrada na imersão. Eu concordo e como você falou, eu também gosto, porque isso faz parte da liberdade criativa do slasher, do Exato. subgênero, né? Essas coisas acontecem no slasher desde que ele surgiu, então não é algo que a gente estranha, a gente como fã de terror, como fã de slasher, mas é algo que a gente percebe, porque é impossível não perceber, até porque o filme estava realista e do nada ele implementou esse tipo de coisa. Eu acho que o Kevin disse assim, foda-se, a Peacock me deu a liberdade pra criar o que eu quero criar, porque eu acho que esse foi o grande retorno dele, né, por isso que eu tô falando assim, porque esse cara, ele tava pra retornar aí com um filme massa pros fãs, os fãs estavam aguardando isso há muito tempo, e eu acho que esse foi o grande retorno dele, inclusive esse filme era pra estar no cinema, mas beleza, obrigado Peacock, é nível de cinema esse filme. Mas beleza, obrigado Peacock por ter dado essa chance aí a Kevin Williamson pra ele voltar com tudo, com esse slasher, que é muito massa. Assim, a gente tem o maior exemplo de slasher mais importante do ano, provavelmente vai ser Pânico 6, mas foi uma ótima introdução, assim. Eu acho que é o primeiro slasher do ano, inclusive. Então a gente já abriu com uma qualidade invejável. Sim, com certeza. E só em não ter essa atmosfera cômica que eu comentei antes, sabe? Pra mim já é ouro. Pra mim já vale ouro. Porque esses mais recentes, como a gente falou, né? Bares. Aqui, tem aquele Freak também, que é aquele com Vince Vaughn. Sim. Não sei se tu sabe qual é o filme. Beleza, pronto. Esse Freak, tem aquele A Morte Dá Parabéns. E só pra deixar claro, são filmes que eu gosto. Mas, tipo, não são slashers que se levam a sério. São filmes que estão ali só pra meio que parodiar e homenagear, satirizar slashers mais antigos, mais clássicos, e que não se levam a sério, que estão ali mais pra piada. A atmosfera cômica, ela tá sempre ali, diferente de Sick. A cena inicial de Sick, ela já é muito tensa. Depois da cena inicial, que as protagonistas são apresentadas, e que aí passa o carro seguindo até a Casa do Lago, a trilha sonora é muito boa nessa cena, no filme inteiro, na verdade, mas a trilha sonora dessa cena é muito boa, dessa cena específica, que eles poderiam, sei lá, colocar uma musiquinha animada de filme de viagem, sabe? Só nesse tempo que elas estão ali, porque outros filmes fazem isso, outros filmes de terror fazem isso. Pegam qualquer oportunidade e colocam uma musiquinha mais animada, mas não, ele continuou naquela atmosfera tensa, atmosfera mais pesada, e eu gostei muito. Assim, eu falo isso como se eu não gostasse de alívios cômicos, mas a atmosfera cômica é diferente do alívio cômico. O alívio cômico, ele é necessário. O alívio cômico, ele é muito bom nos filmes, né? E nos slashers, principalmente. Eu acho que todo slasher que eu já assisti na minha vida tem alívio cômico. Todo terror tem alívio cômico. Mas a atmosfera cômica, essa coisa do terrir, aí eu já tô meio abusado, principalmente nesse subgênero. Porque é como se eles estivessem rebaixando o slasher àquilo, entendeu? Uhum. E eu não gosto disso. Porque o slasher não é isso. O slasher é aquele terror de verdade que a gente via nos anos 80 e nos anos 90. Então, por isso que isso é mais um motivo para eu gostar tanto de Sick, porque ele se leva a sério. Eu acho que, por exemplo, eu tenho 2 filmes que eu lembrei muito assistindo. Você é o Próximo. Sim. Talvez seja a referência que eu mais... Embora não seja aquela questão de ter uma protagonista que realmente é habilidosa para aquilo, mas ela se torna habilidosa diante da necessidade. Sim. Então, You're Next é um filme que fala sobre essa questão de invasão domiciliar, que você tem uma quantidade de personagens ali pré-definida e tal, e também talvez forçando um pouco, mas eu acho que a vibe de suspense, de questão da invasão domiciliar, me lembrou um pouco Os Estranhos também. Nessa questão de você lidar com um sadismo, sabe? Que por mais que os assassinos aqui eles estejam mais focados em realizar a ação e eles querem matar, eles não querem brincar, como em Os Estranhos, por exemplo, que eles vão atiçando até levar a galera à loucura. Mas tem essa vibe de você tá num lugar isolado e tem pessoas que estão atrás de você e você não sabe quantas, e você não sabe se eles já estão dentro da casa, se eles não estão dentro da casa, onde eles estão, e são pessoas muito habilidosas. Então ele tem uma vibe muito grande, que são filmes que se levam a sério, sem ser aquele negócio puxado de tô reinventando a roda. Não, eles sabem que são filmes, entre aspas, bagaceiro, mas eles também fazem aquilo com uma seriedade sem precisar ter alívio cômico e piada da Marvel de 5 em 5 minutos. Sim, porque o slasher,
ele é, acho que o subgênero do terror mais real, digamos assim, né? O terror sobrenatural não é tanto. Vai lá, vai falar isso pra um ateu, por exemplo. Então, no Slasher, é super capaz que um psicopata ataque você. Inclusive, vários desses filmes são baseados em fatos reais, né? E eu achei massa que tu falou sobre Você é o Próximo e Os Estranhos, porque é uma coisa que eu ia falar e esqueci, que esse filme, Sick, ele não é só um slasher, né? Ele é um slasher mais home invasion, que é outro subgênero do terror. E esses filmes que tu citou aí são desse subgênero, né? Você é o Próximo, Os Estranhos, tem aquele Rush também, lembra muito. Quando um Estranho Chama também, Temos Vagas, enfim, esses filmes de home invasion, eles se unem com Sexta-feira 13, O Massacre da Serra Elétrica, A Morte do Demônio, Chamas da Morte, eles se unem e formam esse tipo de terror que é a junção do slasher e do home invasion, que é exatamente o que é Sick. E aí eu queria também citar um filme que eu acho que é muito, mas muito parecido com Sick, que é Alta Tensão. Não sei se tu já assistiu esse filme, já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Pronto, esse filme ele é dirigido por Alexandre Aja, que é um diretor que eu gosto muito de terror. E nessa época que ele dirigiu esse filme, ele ainda não era um diretor, digamos, hollywoodiano. Esse filme foi o que meio que alavancou a carreira dele. Ele é um slasher misturado com home invasion e ele é muito parecido com Sick. São duas mulheres protagonistas, elas estão numa casa distante porque elas foram passar uma temporada lá e elas são perseguidas por um assassino. É muito parecido. Tem algumas coisas no plot perto do final que mudam bastante inclusive, mas no geral é um filme muito parecido. Não no sentido de ser plágio, até porque esse roteiro de Sick e de Alta Tensão são premissas muito simples, então não tem como ser plágio, é uma coisa simples, coisa que acontece em quase todos esse tipo de filme, mas é um filme muito parecido e aí que fica de indicação para quem gostou de Sick, assista Alta Tensão, inclusive para você, João, você vai gostar. Eu vou assistir sim. Esses filmes de home invasion, de invasão domiciliar, eles também já vinham muito saturados, com tanto de filme que a gente já falou aqui, já são exemplos, eles já vinham muito saturados, também não é um subgênero novo, mas que ele deu um up agora nessa década de 2010, com alguns ótimos filmes. John Carpenter já dirigiu um filme de home invasion lá nas antigas, lá nos anos 70, que é um filme chamado Alguém Me Vigia, muito bom inclusive, que é esse tipo de filme de home invasion também, só que a diferença é que é num apartamento e tal, mas é um subgênero que estava saturado, e eu fiquei muito feliz que Sick, ele conseguiu dar uma ressuscitada massa no bom slasher e no bom filme de invasão domiciliar, ao mesmo tempo. Ele conseguiu pegar esses dois subgêneros que estavam saturados ou que não estavam saindo filmes tão legais, e ele conseguiu trazer de volta esse presente aí pros fãs do terror, e pros fãs do slasher, e pros fãs do home invasion. Just one moment. Unlock the door! Unlock the door! You have a mask, don't you? Your mask. What? I can't let you in. It's not safe. Are you kidding me, lady? Please! E a outra coisa que a gente talvez possa falar é que, além da reviravolta que a gente tem mais de um assassino, a gente descobre que existe ainda uma terceira pessoa envolvida, que é uma mulher que aparece de carro, a gente acha que ela vai ajudar, e que na verdade não, ela também tá metida. Essa cena tem até no trailer, inclusive, que quando eu tava vendo no trailer eu achei a cena meio, como dizem os jovens, eu achei meio cringe. Depois que a gente descobre que ela tá metida em tudo aquilo, a gente entende que ela tava só torturando a Parker. Isso porque a gente descobre que eles estão realmente focados em atacar a Parker, em matar ela, porque ela transmitiu Covid para o filho deles que estava numa festa, e todas as pessoas que eles mataram foi porque eles fizeram a rota da Covid e quem infectou quem até chegar no filho deles. Então, assim, eles realmente utilizaram a Covid no filme, mas eu achei tão forçado, e parece muito aquela questão de gente que quer fazer uma crítica, mas não entende muito bem. Tipo, você pega essa novela, Travessia, por exemplo, que é a Glória Pérez querendo fazer crítica à tecnologia, sendo que ela parece que não sabe nem como tuitar alguma coisa. Parece que eles forçaram muito a mão naquele negócio. E ao mesmo tempo que eu achei, tipo, eles estavam corretos até certo ponto, eu não posso dizer que eles estavam 100% errados, mas ao mesmo tempo ficou cringe. Como dizem os jovens, eu preciso usar essa palavra mais uma vez, porque realmente ficou estranho. E é engraçado que eles estavam fazendo tudo isso porque o filho deles morreu,
E a consequência disso foi o outro filho morrer. Na verdade, todo mundo morreu, só que Exato. dos pais morrerem, o segundo filho já estava lá morto, então eles podiam ter evitado a morte do segundo filho e a morte deles mesmos. Realmente é forçado, mas eu acho que foi a forma como o roteiro quis fazer para colocar a Covid no meio da história. Então, essa foi a única forma mais real, né, para fazer sentido e mais parecido com o próprio roteiro de Slasher, que tem essa coisa da vingança, né? Então tinha que ter a vingança, tinha que ter um motivo pro assassino. Então, essa forma, a Covid foi o motivo. Mas já dizia o Seu Madruga, né? A vingança nunca é pena, mata a alma e envenena. Eles foram atrás de vingança, eu acho que nem Shakespeare poderia fazer uma vingança que desse tão errado como aconteceu. Porque eles tentam matar a Parker, eles nem conseguem matar a Parker, e ainda morrem todos eles. Eu Sim. acho que é uma boa finalização do filme. A cena delas se vingando e matando de um por um, eu acho muito boa. Eu acho a cena da revelação engraçada e boa ao mesmo tempo, porque tem toda a parada do cara puto gritando com a Parker na cara dela e a mulher faz, querido, a máscara, cadê? Aí ele, é verdade, ele bota a máscara, tipo... Um certo tipo de crítica que faz sentido, porque eu também ficava muito puto quando eu via essa galera fazendo festa, essa galera simplesmente ignorando Sim. que tava morrendo 3 mil pessoas por dia, assim, sabe? Então, até certo ponto eu entendo. Eu acho até verossímil, na verdade. Mas o discurso todo ficou meio teatral demais. E o que mais me incomoda, na verdade, é esse negócio de a gente traçou até você essa rota de transmissão do vírus. Eu achei muito forçado. Mas é isso. Eu tô querendo puxar a racionalidade demais de um filme slasher que não tá se propondo a ser mais do que ele é. Então... Eu posso ajudar? Sim. Eu posso ajudar? Eu vou ajudar. Eu concordo com isso tudo que você falou, só que tem uma coisinha, propositadamente eles colocam a mãe como uma mulher meio doida. Exato. Ela não gira bem do juízo, ela não gira bem. Então, eu não sei se é a atuação, eu não conheço aquela atriz, mas eu acho que não. Eu acho que ela não gira bem, você percebe a forma como ela fala. E aquilo não é coisa de luto. Porque o outro filho dela tá lá morto ali. Ela chega, acho que ela tem 2 minutos de luto com o segundo filho e pronto, ela volta a ser doida. Exato. Então eu acho que... E outra coisa, isso já é meio também que outra referência à Sexta-feira 13, porque a Pamela Voorhees também era doida. Então eu acho que na doidiça a gente vai aceitando mais. Beleza, é forçado, não faz sentido, mas eles são doidos, eles não têm juízo. Então eles estão fazendo aquilo mesmo porque eles estão nem aí, tá ligado? Eu me abracei a isso pra aceitar mais esse final. Eu adoro o fato de que, tipo, meu filho morreu, é isso, eu vou ter que virar um assassino em série. A solução mais óbvia pra eles naquele momento de luto é sair em um spree killing, assim, sair matando a galera mesmo. Graças a Deus, todos eles eram muito habilidosos, né? Porque a forma como eles caçam as pessoas, a cena do início mesmo do Tyler já mostra que eles têm uma habilidade muito grande em entrar na casa da galera, se esconder. Então, tipo, ainda bem que eles decidiram fazer isso. E lutar também, exatamente. Inclusive, eu acho que é um dos filmes que, assim como o Pânico, você vê o assassino levando, o assassino slasher levando muita porrada. Eles apanham o tempo inteiro, elas batem nele o tempo inteiro. E eu acho maravilhoso quando a Parker, a primeira oportunidade que ela tem de derrubar o cara logo no começo, ela bate nele até quase matar. Eu acho que é uma coisa que até zoam isso, por exemplo, o Mistério da Cabana, que o pessoal simplesmente dá um golpe e corre. Não, ela finaliza o serviço, eu acho isso maravilhoso. Mas eu acho que assim como o Pânico é um dos filmes que o assassino mais apanha durante todo o filme. A diferença é que em Pânico o assassino já é um lesado mesmo, né? Por causa da fantasia. Ele já sai caindo e tal, então as vítimas ainda estão nessa vantagem, ainda tem essa vantagem. Agora em Sick não, em Sick ele tá mais confortável, tá só usando aquela máscarazinha ali pra se proteger da Covid, porque apesar dele ser um serial killer, ele é consciente. Exato, né? Então... É tipo o Chuck dizendo que ele aceita filho não binário porque ele não é um monstro, né? Então, tudo certo. Essa cena é muito boa. Maravilhosa, a série inteira, cara. Eu tenho que me... adoro. E vamos combinar que a Parker sofreu mais que Juliette, né, nesse filme? A Parker sofreu mais que Juliette, cara. Eu só queria servir um cuscuz pra ela no final. Porque é que nem tu falou, a Miri, ela dá uma de parkour, ela cai e ela passa a metade do filme cochilando. Depois ela acorda e fica se arrastando pelo chão o tempo inteiro. Mas a Parker, ela não para, pô. Ela corre, ela pula, Eu acho que a cena de quando ela corre até a casa do vizinho, depois ela corre de volta, ela bate no cara, ela desmaia, mas ela, quando volta, ela já volta pronta pra porrada, tipo...
é uma personagem realmente que ela não para. Enquanto a Miri, ela tem ali a licença poética dela, ela leva o tempo dela pra fazer a tala na perna, então assim, ela tá muito de boa. E ela agradece a Parker, viu? Que pegou aquele tempo inteiro ali com o assassino, porque se não fosse, ela tava lascada. Ela não ia ter tempo pra criar aquele torniquete ali. Não, é uma coisa que me incomoda também. Ela simplesmente gastando 40 minutos pra cortar um negócio com a serrinha de pão. Enfim. E isso já me lembra outra coisa que o filme me deixa um pouco desgostoso, que ele é muito repetitivo em algumas sequências. Por exemplo, tanto no início, quando o assassino tá atrás do Tyler, quanto na cena do pier, o assassino também fica enfiando a faca, esperando acertar na pessoa. Então, tipo, isso acontece em todos os filmes, ok. Mas acontecer 2 vezes em um filme de 1h20, eu acho um pouco de problema criativo. Aí a gente tem a Miri, que parece que morreu, mas na verdade tá viva, e o assassino, o irmão do menino que morreu, que também a gente acha que morreu, mas na verdade tá vivo. Novamente, é um filme de 1h20, ele não precisava estar se repetindo tanto. Talvez isso se dê pela falta de personagens, né? Só são 3 personagens praticamente, fora os assassinos. Então, não sei. Acho que não é uma desculpa não, né? Exato. Tipo, a gente sabe que o Kevin Williamson tem muita criatividade, mas eu ainda acho que ele não conseguiu fazer nada que supere a cena de perseguição da Helen em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Porque aquela ali é uma cena gigante e também não para em um minuto e ela vai se enfiando em um monte de lugar diferente. Eu acho que aquele foi o ápice dele e agora ele precisa se repetir dentro de um filme pequenininho assim. Ele também gastou o resto da criatividade que ele tinha com a perseguição de Gale em Pânico 2, né? Naquele labirinto de paredes prateadas. Aquela cena é muito foda, muito tensa. Inclusive, reza a lenda que Pânico 6 vai fazer uma homenagem a essa cena, né? Disseram que tem uma perseguição similar a essa daqui. Tomara, né? Estamos esperando. Espero que sim, cara. Eu espero que ela não morra, né? Não, sim, com certeza. Espero que ela não morra. Em Pânico 4 eles já ameaçaram essa morte dela, não aconteceu, e agora estão fazendo de novo aqui no Pânico 6, né? Vamos ver se... Mas tomara que não, pelo amor de Deus. Exato. Dando um leve spoiler aí de Pânico 5, eu fiquei muito triste quando o Dewey morreu, mano. Ai, nossa. Putz. Eu também. E daquela forma, né? Nossa. E é isso, no final do filme, a gente consegue que as nossas 2 Final Girls fiquem vivas, elas simplesmente matam toda a família. Outra coisa importante é que o filme se passa basicamente em uma noite. Tem aquele bloco inicial do Tyler, tem a cena dela chegando até a cabana e toda a preparação, mas o filme inteiro basicamente se passa em uma noite. E dá uma vibe meio último ato de Pânico, né? Que todos os últimos atos de Pânico se passam em uma noite só. Todos os acontecimentos em si, os importantes pelo menos, se passam do anoitecer até o amanhecer. E eu acho que não fazia sentido ser mais de uma noite, ou 2 ou 3 noites, porque são só 2 pessoas presas numa casa enorme, com um assassino as perseguindo, então, tipo, só se eles conseguissem prender elas, torturar e tal, mas isso aí já entraria em outro tipo de subgênero, ia meio que misturar, exagerar, não ia ficar legal, então acho que uma noite é o suficiente. E você sabe que longe da gente criticar. Essas foram apenas as nossas observações sobre Sick, o mais novo slasher que abriu o ano aí, abriu a temporada com chave de ouro. Mas, Sávio, depois de a gente ter falado tanto, eu queria que você desse uma conclusão sobre o que você achou do filme e também desse uma indicação aí pra gente. Primeiramente eu vou falar que realmente longe de me criticar, porque eu não critiquei o filme em nenhum momento. Só quem criticou foi o João. Exato. Eu não critiquei, eu defendi o filme das críticas dele. Pra deixar claro. Eu tava tão ansioso por um filme assim, desse jeitinho aí de Sick, que eu não tenho o que falar, não vou criticar. É óbvio que lá no fundo do baú tem umas criticazinhas, mas eu vou ficar calado, porque já tem gente demais que critica. Então eu vou ficar na parte dos elogios. Eu vou fingir que não senti essa indireta, mas tudo bem. Então, sinceramente, assim que eu assisti o filme, eu entrei no Filmou e eu tasquei 5 estrelas pra ele. E aqui também eu vou dar 5 estrelas, que é nota 10. Vou passar pano, sim, para alguns acontecimentos, alguns pequenos defeitozinhos, porque, velho, enfim, passo pano mesmo, tem algumas...
Algumas desculpas que eu falei funcionaram, eu acho que faz sentido. E é isso. Kevin Williamson, traga mais, por favor. Pode trazer mais. Então, eu acho que eu vou dar a mesma nota que eu dei no Letterboxd. Eu vou dar nota 4, porque eu achei realmente um dos filmes que mais me prendeu, assim. Eu assisti 2 vezes, inclusive, assisti numa noite. E pra gravar o episódio eu reassisti e ele ainda continuou maravilhoso. Mas esses pontos que eu falei, principalmente a questão de repetição de cena e repetição de situações, ele me deixou meio... Eu achei... Faltou criatividade. Mas o filme em si é maravilhoso. Então fica aí a nota 4. E a indicação pra gente. Ah, tá. Esqueci. Minha indicação, apesar de Alta Tensão, que eu já indiquei durante o episódio, assistam Alta Tensão se vocês gostaram de Sick, que é muito parecido. Mas a minha outra indicação também vai ser um slasher, né, pra continuar aqui no tema, que é um slasher recente muito bom, que eu assisti, acho que ano passado, não lembro, chamado Open 24 Hours. Ele não tem uma tradução pro Brasil, ele não é muito famoso, ele não foi muito divulgado, mas por incrível que pareça, é um filme muito massa, pra quem gosta desse subgênero. Ele se passa todo num posto de gasolina, e eu sempre comentava com uma colega minha do meu podcast que um filme de terror slasher ou home invasion, ele deveria acontecer num posto de gasolina, esses 24 horas, sabe? Que a pessoa fica sozinha lá na conveniência. Porque é muito massa, seria muito interessante ter perseguições ou ataques ali dentro daquele local. E aí do nada eu achei esse filme, não lembro como eu encontrei, mas vi o trailer, gostei e assisti por meios ilegais. E é um filme muito legal. Open 24 Hours, assistam, acho que vocês vão gostar. E pra finalizar, eu queria que você dissesse onde a gente pode te encontrar, suas redes sociais, os seus podcasts, porque você tem 2, então onde a gente pode estar te encontrando. Bom, eu tenho 2 podcasts, um deles está inativo, por enquanto, que é o sobre filmes de terror, que é o Quinta-feira 12, @quintapodcast, no Twitter e no Instagram. A gente já tem alguns episódios, temos 2 temporadas completas, a gente deu uma parada por problemas pessoais, mas a gente tá vendo aí quando iremos voltar. Mas lá tem episódios sobre a quadrilogia Pânico, tem 2 episódios especiais sobre slasher, tem sobre clássicos como O Exorcista, O Bebê de Rosemary, tem episódios Embate, O Grito contra o Chamado, tem episódio do Animal Assassino, enfim. Acho que vocês que são fãs de terror, vocês vão gostar. E eu também tenho outro podcast chamado Diga Nada, @DigaNadaCast, no Twitter e no Instagram. E ele é mais sobre a cultura paraibana em si. A gente fala sobre a cultura paraibana de um jeito mais casual e até mais humorístico também. E também tem episódios sérios e muito importantes. E acho que também quem for do Nordeste vai gostar. E minha conta pessoal, eu vou indicar o meu Twitter mais recente, que eu criei só pra falar de filme de terror e de cinema e etc. Porque eu não queria falar sobre essas coisas no meu Twitter pessoal, que a galera não curtia e tal. Então eu preferi criar um Twitter só pra isso. E não, por favor, não riam da minha arroba, foi a única que eu encontrei, que é @perfil de horror. Eu juro que eu pensei em outras mais criativas, só que todas já estavam sendo utilizadas, então eu tava ansioso pra criar logo pra comentar sobre alguns filmes de terror que eu tava assistindo e tal. Então, quem gosta de terror e quem gosta de cinema de um modo geral, me sigam lá, @perfil de horror. É isso, todas as nossas recomendações de hoje e as redes sociais do Sábio vão estar todas na descrição também, pra vocês darem uma olhada. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô no Instagram, no @PCSJoão, e no Twitter, no @JoãoDasSéries. Espero que vocês tenham gostado, eu quero agradecer novamente a presença de Sábio, muito obrigado. Eu que agradeço, tava ansioso pra gravar, fazia tempo que eu tinha gravado e gostei demais de participar desse episódio, falando sobre terror, falando sobre slasher, que é algo que eu gosto bastante. Valeu. E sinta-se em casa, sempre que quiser voltar, as portas estão abertas. Esperarei o convite. Tudo certo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de enviar para os amigos e se não gostou, não esquece de compartilhar com os inimigos. Até a próxima semana e valeu! Valeu!